Sejam muito bem-vindos, vamos chegando, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como ter clientes todos os meses, né? Eu acho que essa é um dos maiores desafios que nós temos assim que a gente começa a empreender na arquitetura. E eu quero trazer para vocês estratégias que vão simplesmente mudar toda a percepção que você tem sobre ter clientes, né? Simplesmente, gente, ter clientes todos os meses não é eu aplicar uma única técnica, uma única, como é que se fala, estratégia que vai fazer com que eu tenha clientes todos os meses. Na verdade, é uma visão sobre captação de clientes que você precisa desenvolver, é uma série de atitudes que você precisa ter diariamente para que você alcance esse resultado. Afinal de contas, se você for parar para pensar, ter clientes todos os meses é ter literalmente projeto todos os meses, projeto ou obras, né? Para quem está começando é um grande desafio, mas existem estratégias que vão fazer com que você simplesmente consiga isso rapidamente. Hoje, aqui na nossa aula, eu vou trazer uma série de dicas e ideias para vocês. Eu vou expandir o mindset, né? O objetivo desta semana, como é preparar você para a Semana Arquiteto de Sucesso, então eu estou expandindo o mindset de vocês todos os dias, né? Porque estamos aí com aula todos os dias, amanhã temos aula novamente. E aí no dia 15 começa de fato a semana. E na Semana Arquiteto de Sucesso, eu vou trazer para vocês um método, né, uma metodologia que faz com que qualquer arquiteto consiga fechar de 3 a 5 projetos e faturar mais de 10 mil reais todos os meses, mesmo que não tenha o seu escritório. Então, na semana, eu vou te entregar esse método, um passo a passo de como você aplica tudo isso para você chegar a esse resultado de 3 a 5 projetos incríveis, né? E faturar aí mais de 10k, como os alunos do Arquiteto 10K falam muito, que são os meus alunos do meu treinamento fechado, que eu te ensino aí todo o passo a passo, desde a abertura do seu escritório, sendo home office ou não, ou simplesmente trabalhando como autônomo, a captar clientes, a fazer a gestão eficiente, né, a vender um projeto pelo valor que você merece sim cobrar e a organizar toda a sua vida, né, ter liberdade de tempo, liberdade financeira e principalmente grandes resultados. Hoje à tarde mesmo eu estava conversando com uma aluna, a Aline, não sei se ela já está por aqui. A Aline estava me contando, ela entrou no treinamento, foi em fevereiro, na turma de fevereiro. A gente vai abrir vagas final de março abrem vagas novamente. E ela me falou que em menos de 30 dias do treinamento, né, assistindo as aulas e aplicando, ela fechou 8 clientes. 8 clientes entre projeto e acompanhamento de obra. E ela só tinha assistido 2 módulos do curso, ela nem tinha aplicado tudo ainda. Então imagina só quando aplicar tudo, né? E tudo que tem lá no treinamento eu trago quase que diariamente aqui para vocês também. Então sempre vai ter muito conteúdo aqui, né? Eu já tenho meu escritório há um pouco mais de 8 anos que eu trabalho aí diariamente no mercado da arquitetura com projeto, com obras, com acompanhamento, atendimento ao cliente. E eu já passei por poucas e boas, inclusive levei muito tempo para conseguir ter clientes todos os meses, né? O que acontecia muito comigo era, eu tinha um cliente hoje e não tinha um cliente amanhã. Tinha um cliente hoje e não tinha um cliente amanhã. Alguém que está aqui comigo passa por isso hoje? Não consegue ter frequência de clientes todos os meses? Levanta a mãozinha aqui para mim, que aí eu sei quem especialmente eu preciso ajudar aqui. E, gente, vamos encaminhar no aviãozinho essa live para um colega que a gente percebe que precisa de ajuda, assim como nós? Encaminha e chama ele para cá, que eu acho que vai ser de grande valia para todos nós. E aí, gente, o que acontecia? Eu fechava um cliente hoje e às vezes ficava 2, 3 meses sem clientes, né? Eu contei já para vocês, mas talvez alguém que seja novo por aqui não ouviu isso ainda. Eu já estava mais ou menos com uns 4, 5 anos de escritório e eu fiquei 5 meses sem ter cliente nenhum. Então, olha aí, uma galera tá se identificando. É isso aí.
Isso é super comum, gente. A gente ter cliente hoje e não ter cliente amanhã. Isso é muito comum, tá? Enquanto a gente não sabe a maneira para resolver isso, esse é o caminho natural, né? Então, imagine assim, acabei de me formar, vou começar a buscar os meus projetos, os meus clientes. A primeira coisa que vai acontecer com você é você ter cliente hoje e não ter cliente amanhã. Isso é normal, então não se sinta culpado por isso, né? Porque você tá aqui, você vai aprender como resolver isso hoje e vai aprender muito mais lá na nossa semana. Então fica tranquilo que vai dar tudo certo. Mas imagina só o cenário, presta atenção. Eu já estava com o meu escritório aberto há mais ou menos uns 4 ou 5 anos. Vinha, né, nessa vida de montanha-russa, que tinha cliente, às vezes entrava 3, 4 clientes, daqui a pouco ficava um mês, 2 sem. Daqui a pouco entrava mais 1 ou 2, ficava 2, 3 sem. Mas eu ia, sabe? Mesmo com esse alto e baixo, eu tava indo, né? Eu tava indo. É isso aí, Amanda, principalmente recém-formado, né? Mas eu tava vivendo, sabe, gente? Tava levando a minha vida. Não tava fácil, né? Porque eu não conseguia me organizar financeiramente. Porque como eu não tinha garantia de que eu teria mais clientes, eu fechava um projeto, eu segurava, né? Ficava preocupada se eu ia ter um outro cliente. E aí eu não gastava, ou às vezes eu gastava, me atrapalhava. Então, eu não conseguia muitas vezes fazer um treinamento, porque eu ficava com medo se eu ia ter um cliente para mim poder honrar com aquela despesa, né? Eu lembro que uma vez, que foi quando realmente virou a minha chave, primeiro aconteceu, então, eu vinha, né, nesse ciclo de ter projeto, não ter projeto, ter cliente, não ter cliente. De repente eu fiquei 5 meses inteiros sem ter nenhum cliente. Agora imagina você vivendo isso, você já se formou há mais ou menos 4 anos, já está atuando na área com seus projetos, vendendo seus projetos, você tá vindo lá, né, numa montanha-russa, mas tá vivendo, tá dando certo, até que de repente metade do seu ano para. Literalmente, gente, entrou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, não entrava cliente nenhum. Foi assim, ó, o momento, se eu for pensar, o momento mais difícil da minha carreira, nem foi lá o momento que teve uma obra que alagou, lá entrou água por todo o telhado, lá foi uma confusão. Claro que não foi culpa minha, mas enfim, o projeto era meu, né? A obra não era minha. Mas foi uma coisa que me deixou bem nervosa, foi bem no começo da minha carreira. Mas nem isso foi mais assustador do que eu ficar 5 meses sem ter clientes. Quando isso aconteceu, foi literalmente a gota d'água. Foi um momento em que eu estava exatamente nesse lugar que eu tô aqui fazendo a live agora. Eu estava sentada nessa cadeira. Eu estava com o computador na minha frente, olhando a minha planilha de despesas e eu pensei, não é possível que a minha vida vai se resumir a isso. Não é possível que eu tô há quase 5 anos com o meu negócio, né, vendendo meus projetos e eu não tenho um cliente. Pra mim foi o limite, né? E aí foi quando eu fui pra internet tentar encontrar algum treinamento, alguma coisa que pudesse me ajudar. Porque eu me formei, gente, em 2012. Então, até 2016, a internet estava muito devagar. Não tinha cursos online, sabe? Pra vender. Não tinha esse tipo de coisa. Tinha o Instagram. Eu acho que até existia o Instagram, eu não me lembro. Eu acho que sim, acho que eu usava pra postar as minhas imagens, enfim. Mas não tinha live, não tinha nada disso, né? Então, encontrar um curso de arquitetura só tinha pós-graduação, né? Mas eu naquela época, gente, eu não tinha 30, 40 mil reais para investir em uma pós-graduação. Eu não tinha esse valor, né? Eu tive a minha faculdade, meus pais pagaram com muito esforço, eu ajudei fazendo estágio e fazendo imagem da maneira que eu podia. Mas eu não podia, eu saí da faculdade, eu não podia já engatar e fazer uma pós-graduação, né? Era a minha realidade. E eu diria assim que até que hoje, olhando o cenário, eu não teria investido, ainda bem que eu não investi mais 30, 40 mil reais. Porque eu vejo que tem muita pós-graduação que é muito rasa, né? Que é muito professor, que é muito técnico, que não tá no campo de batalha todo dia, atendendo o cliente, passando por perrengue, e que traz de fato uma realidade.
né? Eu acho que fica tudo muito na teoria. E teoria, gente, eu leio nos livros, né? Eu pego lá o maior autor do Brasil, do mundo de empreendedorismo e eu leio um livro sobre ele ou sobre as técnicas dele. Eu sempre fui muito autodidata nesse sentido, sabe? Eu sempre busquei fazer curso de pessoas que estão no mercado. Tanto que por isso que hoje eu tenho o meu treinamento Arquiteto 10K, porque é o que eu vivo no mercado no dia a dia. É a minha bagagem de experiência transformada em um método que funciona, porque eu tenho muitos alunos que têm muitos bons resultados, né? Que vivem com seus projetos muito felizes hoje. E, enfim, né, tava lá pesquisando algum caminho, alguma solução e eu encontrei um curso que hoje ele não existe mais, mas era um curso de 2 profissionais, o curso era incrível, foi assim um divisor de águas, ele transformou completamente a minha vida. O Arquiteto 10K é muito inspirado nesse curso que eu fiz na época, né, porque o treinamento Arquiteto 10K, ele é o único treinamento que engloba branding, né, a construção de marca, gestão, marketing e vendas, né? Eu englobo essas 4 áreas, porque eu acredito que um escritório só tem sucesso quando ele tem essas 4 áreas bem definidas. Quando eu não tenho isso, eu sempre vou estar passando perrengue em alguma coisa, né? Então é a minha visão de negócio. E eu encontrei esse curso e como eu estava 5 meses sem ter projetos, eu não podia me arriscar, né, a pagar 3 mil reais, que na época era 3 mil reais. Isso foi em 2016, gente. Eu não tinha esse dinheiro, né? Eu cheguei na minha mãe e falei: mãe, olha só, eu preciso comprar um curso. Eu acho que ela tá aqui, eu acho que ela vai até lembrar disso. Eu preciso comprar um curso porque assim, ó, é a única solução que eu encontrei na minha vida agora. Eu preciso fazer ele, eu acho que ele vai me ajudar, vai dar uma reviravolta na minha vida. Olha aí, Giovanella Arquitetura, sou extremamente grata pelo treinamento, melhor investimento da vida. Gratidão. E aí eu falei pra minha mãe: mãe, me empresta o teu cartão de crédito. Era 3 mil ou 3.500 reais o curso. E ele tinha também um evento ao vivo em Brasília. E eu também queria muito ir para poder conhecer outros colegas, né? Porque eu, gente, estudei em uma universidade muito pequena. Era numa cidade do litoral, aqui perto, né, do litoral. E assim, eu tinha meus colegas, cada um vinha de uma cidade, então era todo mundo muito longe um do outro, né? Eu viajava todos os dias 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então eu morava a 70 quilômetros da faculdade. Cada colega morava mais ou menos assim, né, em uma cidade diferente. Então eu não tinha colegas para dividir, para mandar uma mensagem, perguntar como é que você está captando seus clientes. Como é que você está fazendo, né? Porque não tinha esse contato. Eu realmente tenho contato com muito poucos colegas que restaram, porque a gente morava muito longe, acabava não criando um vínculo, né, de amizade. E aí fui lá, minha mãe me emprestou, né, um dinheiro, entrei pro treinamento e lá o meu mundo mudou. Né? Lá a minha vida se transformou, se abriu. Eu entendi que eu precisava cuidar de mais, eu precisava cuidar de muitas outras tarefas além de fazer projetos. E isso está diretamente ligado com o assunto da nossa aula de hoje, que é como ter clientes todos os dias. Olha aí a Aline! Oi, Aline! Aline, eu falei com a Aline hoje, eu fiz uma entrevista com ela. Ela fechou 8 projetos em 30 dias de treinamento. Gente, a Aline tá bombando. Vamos ter uma live, né, Aline? Semana que vem, depois eu te mando a agenda para contar a tua história, porque é muito bacana. Olha aí, ó, Dematos, estou amando o curso, conteúdo maravilhoso, que legal. Eu fico muito feliz vendo vocês por aqui, gente. Juliet também, lindona. E aí, minha gente? Até me perdi no que eu tava falando. Comprei o treinamento, entendi que eu precisava cuidar de mais áreas. E, ó, atenção, agora todo mundo presta atenção que agora é conteúdo mesmo. Para que eu consiga ter clientes todos os meses, eu preciso entender que um escritório, não vou falar escritório, que a minha vida profissional como arquiteta, como designer, como engenheira, precisa ter o cuidado dessas 4 áreas. O que acontecia comigo? Eu fui lá, comecei a empreender na arquitetura, abri meu cantinho lá, comecei a divulgar no meu Instagram, no meu Facebook, o meu trabalho.
E aí o meu único foco era atender o cliente que chegou. Então, né, fui lá, comecei, entrou um primeiro cliente. O primeiro cliente não é o mais difícil, gente, porque sempre tem um primo, um tio, o pai, a mãe, o amigo que indica a gente, né? Sempre tem alguém que vai nos indicar. Então, o primeiro projeto não é o mais difícil de conseguir. O difícil é o manter clientes todos os meses. E aí vem um erro muito claro que nós cometemos, que é o seguinte: fechei aquele cliente. Parece que tudo termina em volta, a gente simplesmente baixa a cabeça e foca naquele projeto. E esquece que a vida é muito mais do que aquele projeto. É mais ou menos como se eu tivesse uma empresa, por exemplo, uma empresa de Coca-Cola, tá? Como se eu tivesse uma fábrica de Coca-Cola. E eu tivesse uma maquininha lá que fabricava Coca-Cola. E aí eu pegava a minha maquininha, fabricava minhas Coca-Cola e esquecia que eu tinha que vender a Coca-Cola, eu esquecia que eu tinha que embalar a Coca-Cola, entregar no mercado, eu esquecia que tinha que fazer uma propaganda para passar lá no Natal, né? O caminhão da Coca-Cola. Sabe? É uma comparação boba, mas é assim que a gente acaba agindo. A gente pega um cliente e a gente fica lá, simplesmente cego naquele cliente. A gente só se preocupa com o projeto, em melhorar o projeto, em finalizar aquele projeto, em atender aquele cliente. É aquela coisa, né? Tem pessoas que têm a habilidade de fazer uma coisa só na vida, né? Mulheres que estão aqui comigo vão concordar comigo. Os homens falam assim: porque vocês querem fazer tudo ao mesmo tempo e aí vocês não fazem nada, né? E os homens já são mais assim: não, eu faço isso agora, depois eu termino outra coisa. É quase como se fosse isso. A gente, mulher, gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Mas o fato é que para eu ter um negócio, para mim empreender na arquitetura e ter clientes todos os meses, eu preciso fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E gente, fica tranquilo aí se bater o pavor de que, meu Deus, eu tenho que fazer o projeto e o que mais que eu tenho que fazer? Porque eu já não dou conta de fazer o projeto, eu ainda tenho mais coisa para fazer? Sim, você tem mais coisas para fazer. Provavelmente você não está fazendo essas outras coisas que eu vou falar. Mas calma. Exatamente, Leila. Só depois que entrega vem o desespero para arrumar o cliente. Exatamente, ela descreveu perfeitamente. Eu fechava o cliente e eu mergulhava naquele projeto. E eu esquecia que o mundo era mundo. Quando eu entregava aquele projeto, que eu pensava, vixe, agora eu tenho que achar outro? Né? Porque o boleto não deixa de vir, né, gente? O boleto vem todo mês. E se não tem o cliente todo mês para pagar o boleto, o que acontece? Bate o desespero, como a Leila falou. Então, a gente tem que entender que a maior habilidade que você pode desenvolver como empreendedor na arquitetura é ser uma pessoa multitarefas. Mas não é ser uma pessoa multitarefas onde você não tem foco em nada. Não, na verdade, você tem que administrar e gerir o seu tempo de forma que você esteja... É mais ou menos como aquele ditado: um olho no peixe, um olho no gato. Um olho no peixe, um olho no gato. Você tem que estar com um olho no peixe, que é o projeto, e um olho no gato, que é uma captação de um novo cliente. É a divulgação do seu trabalho. É um stories que você vai fazer. É um post que você vai fazer. É uma parceria que você vai construir. É um olho no peixe, um olho no gato. Anotem isso para vocês não esquecer. Porque é isso que vai fazer com que você tenha esse volume constante. Na verdade, é como se eu tivesse uma roda com uma engrenagem. E a roda com a engrenagem só gira quando as duas coisas estão andando na mesma velocidade e sincronizados, né? E eu ter clientes todos os meses está diretamente ligado a isso. Quando eu entendi isso, nossa, a minha vida mudou. Porque aí eu parei de dedicar 100% do meu tempo ao projeto e eu entendi que sim, o meu projeto precisa continuar bonito, precisa continuar perfeito, precisa ser um bom projeto, mas eu tenho outras atividades para realizar aqui também. Não é só fazer o projeto.
E para isso entra muito a organização do nosso tempo, né, gente? Eu já falei para vocês aqui várias vezes que eu não sou a pessoa mais organizada desse mundo. Eu nunca fui. Na verdade, hoje eu sou um pouco mais organizada, porque senão eu ia ficar louca, né? Tendo 2 empresas, eu ia pirar total e não ia entregar nada com qualidade. Então eu me obriguei a me organizar mais. Mas eu tenho que me esforçar para me organizar. Sabe, eu preciso parar, me concentrar e colocar data na agenda, pegar o planner de projetos lá, que os arquitetos 10K sabem como é que é lá, tudo com a data bonitinha, e eu me encaixo naquilo ali e eu tenho que seguir aquilo ali, né? Então, quem já é mais organizado, vai ser muito mais fácil fazer isso. Mas eu preciso entender que eu tenho que ter o momento de desenhar, o momento de captar o cliente, o momento de fazer o meu Instagram, né, de fazer os meus conteúdos. Eu tenho o momento de organizar as minhas contas. Gente, tá ruim a internet aí pra vocês? Me avisem aí como é que tá o... Me avisem aí como é que tá pra vocês. A imagem tá boa, o sinal tá bom, porque eu acho que deu uma travadinha aqui. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Me digam aí se já voltou pra vocês. Melhorando. Tá travando um pouco. Voltou, não estou com a imagem embaçada. Tá perfeito, Gabi. Travou. Melhorou. Sim, tá. Melhorou então, né? Tá, eu não sei o que tá acontecendo com o meu celular, mas ele tá embaçando a imagem da live. Ontem aconteceu a mesma coisa. Bom, mas voltando, né? Então a gente precisa entender que eu tenho o momento de captação de clientes, eu tenho o momento onde eu me dedico para o meu marketing, o momento onde eu me preocupo em vender um novo projeto, o momento em que eu me preocupo em controlar a minha gestão, o meu financeiro, as minhas contas, né, as minhas receitas. Então eu preciso ser multitarefas. Esse é o primeiro passo para você ter clientes constantemente. Mas claro que existem muitas outras coisas também que você pode fazer. Eu monto um roteiro, gente, e aí eu saio do meu roteiro, né? Porque eu começo a lembrar das histórias e começo a contar para vocês. Bom, outro ponto que está intimamente ligado a eu ter clientes todos os meses. Pode parecer que é algo bobo, mas talvez você não está se atentando a isso, que é você entender para quem você quer vender. Né? Como assim, Yasmine? Para quem eu quero vender? Sim, para quem você quer vender. Porque, gente, todas as maiores empresas, pensa assim, ó, todas as empresas que vendem muito, que possuem muito sucesso, que vendem seus produtos, é aquele produto assim que está sempre no ranking dos mais vendidos, ela conhece muito bem o público dela. Todas as marcas, gente, se vocês pararem, uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu acho que é um exercício muito legal, é vocês observarem a propaganda das grandes marcas. Mas assim, essas marcas assim, top mesmo, sabe? Marca de perfume importado, marca. Propaganda de perfume importado, propaganda da Chanel, da Prada, propaganda de carro. Gente, a gente aprende muito sobre construção de marca e posicionamento quando a gente olha as propagandas com um olhar de observador. Por quê? Porque as marcas que vendem muito, elas sabem para quem elas estão vendendo. Elas sabem como é o perfil daquele cliente. O que realmente é importante para aquele cliente. É muito, muito, muito legal a gente acompanhar as marcas. E
é o papel que a gente precisa desenvolver dentro do nosso negócio, que é entender para quem eu quero vender os meus projetos. Como é que é essa pessoa? Como é que ela se comporta? O que que ela gosta? O que que é valor para ela? O que que não pode faltar na casa dela, no projeto dela? Qual é a visão dela sobre arquitetura? Ai, Yasmine, mas como é que eu vou montar isso? Gente, por incrível que pareça, mas o primeiro cliente ideal é uma pessoa parecida com você. Por quê? Porque a gente só vai atrair pessoas que são parecidas com a gente. Nós não vamos atrair pessoas muito diferentes de nós. Dificilmente, a menos que você crie um personagem sobre você que seja completamente diferente do que de fato você é. Mas aí isso não vai se sustentar por muito tempo, né, gente? A gente sabe que personagens não se sustentam ao longo do tempo. Então, a Yasmine, arquiteta, ela atrai clientes, normalmente mulheres, né? Ainda que, eu diria assim, 90% dos meus clientes são casais. São casais recém-casados ou casados há pouco tempo. Eu diria assim, casais de 30 a 45 anos, mais ou menos, é o meu público. Normalmente a mulher que entra em contato comigo porque ela se identifica comigo. E, gente, é muito bacana, mas a minha cliente, ela é muito parecida comigo. Ela se veste parecida comigo, ela fala parecida comigo, ela gosta das coisas que eu gosto. Isso é porque eu já criei um posicionamento que eu sei para quem eu vendo. Então, a minha comunicação é mais ou menos... Eu e a Aline estávamos falando sobre isso hoje de tarde. A Aline é uma aluna, né, do treinamento. E ela me falou assim, Yasmine, lá no módulo de vendas, tu ensina a gente a vender de uma forma tão natural que eu não preciso ficar mostrando o meu trabalho para as pessoas e dizendo, compra de mim, compra o meu projeto. É simplesmente a maneira como eu conduzo tudo, o cliente gosta e fecha comigo. E o grande segredo por trás disso é a maneira que você age, né? A maneira como você se expõe com as pessoas, com a rede social. Ai, gente, tá travando de novo, que coisa, sério. Voltou? Voltou, gente? Me digam aí se voltou. Tá normal. Pois é, para algumas pessoas tá normal, para outras não está. Me digam aí se voltou. Voltou, minha gente? Voltou? Voltou. Tá, qualquer coisa me avisem de novo. Se ficar embaçado, me falam, porque é horrível a gente olhar a live embaçada, né, minha gente? Ninguém merece. Então, quando eu tenho clareza de que eu tenho que ser intencional em tudo que eu faço para atrair as pessoas, a coisa muda. Por quê? Porque eu começo a entender que tudo que eu falo tem o poder de venda. Tudo aquilo que eu faço tem o poder de venda. Talvez você esteja se perguntando, tá bom, Yasmine, mas onde é que eu vou aplicar isso que tu tá falando? Como assim, né? Eu entendi que eu tenho que definir quem é o meu público. Agora, como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Antes de eu te falar como você aplica isso, tem um outro ponto muito importante que você tem que também trabalhar, que é a definição do seu nicho. Né? Qual é o tipo de serviço que você quer oferecer para o seu cliente? Novamente, quem vende para todo mundo acaba que não vende para ninguém. Então, entender para quem você quer vender, que tipo de serviço você quer prestar, também vai fazer com que você atraia as pessoas certas, as pessoas que realmente querem esse trabalho. E aí, automaticamente, você tem um volume de projetos. Lembra que eu falei da engrenagem? Tá tudo relacionado. Então, quando eu entendo para quem eu quero vender e o que eu quero vender, eu começo a alinhar a minha direção. É mais ou menos como se eu estivesse entrando nos trilhos
e agora a coisa começa de fato a acontecer. Mas como é que eu faço isso acontecer de fato? Bom, você já entendeu que quando eu atraio pessoas parecidas comigo, é mais fácil para vender, certo? Quando eu defino o que eu quero vender, por que é tão importante definir o que você quer vender? Porque fica mais fácil para você ser compreendido. É muito complicado eu entrar, por exemplo, no site de uma empresa que fala de tudo um pouco. O que exatamente essa empresa faz, né? Vamos pegar o Instagram de algumas pessoas, não vou dar nomes aqui. Mas tem pessoas, por exemplo, que vendem, sei lá, eu vou inventar. Vende projeto, vamos pegar projeto, né? A pessoa vende projeto de casas. Aí você entra no Instagram dela, ela posta projeto de restaurante. Ela posta projeto corporativo. Ela posta foto dela com o filho. Aí ela passa o dia inteiro falando da roupa que ela comprou. Aí ela posta os looks dela todos os dias. No outro dia ela fala de maquiagem. No outro dia ela fala do que ela comeu. E aí começa a virar uma salada de fruta. Literalmente uma salada de fruta. Por quê? Porque quando a gente chega no Instagram de alguém, a gente tem que entender muito claro o que a pessoa vende. Né? Se você entrar no meu Instagram hoje do escritório, você vai entender que eu vendo projeto residencial e projeto de interiores. É muito claro e objetivo o que eu faço. Eu não posto mais nada além disso. Ah, Yasmine, mas eu não tenho que humanizar o meu perfil, mostrar um pouco sobre a minha vida? Sim. Por quê? Porque pessoas compram de pessoas. Então, sim, é legal você mostrar o cachorrinho, mostrar o filho para quem tem, mostrar, sei lá, até uma roupa que você comprou e gostou. Agora, tudo na dosagem certa. É um pouquinho, sabe? É um pouquinho da sua vida pessoal para gerar conexão e o restante é foco no que você faz e no que você vende. Yasmine, ainda não tenho nicho. Quando preciso definir? O quanto antes, Jessie. Eu acredito fortemente que pessoas que têm nichos definidos têm muito mais sucesso. Por quê, gente? Porque é humanamente impossível eu ser uma pessoa boa em tudo. Eu falo isso por experiência própria, né? Eu sou especialista em residências e eu me especializei em restaurantes há pouco tempo atrás. Depois eu resolvi que eu queria abrir uma empresa de treinamento para arquitetos, porque eu me descobri nisso e eu vi que isso é o que me move, é o que eu mais gosto de fazer. O que aconteceu? A parte dos restaurantes já começou a ficar um pouco em desvantagem. Por quê? Porque é humanamente impossível a Yasmine ser especialista em casas, interiores, especialista em restaurantes no sentido de fazer projetos direto constantemente e ainda fazer treinamentos para arquitetos. É muita coisa para uma pessoa só. Eu vou fazer tudo, eu vou dar um jeito de fazer tudo, mas talvez eu não vou fazer tão bem, né? Talvez eu vou fazer mais ou menos. Então, a menos que eu delegue para pessoas cuidar, né? Hoje o meu escritório já tem pessoas que me ajudam nos projetos, então o meu envolvimento é muito menor do que já foi um dia. Então, o meu foco maior hoje está aqui, né? Nos treinamentos. Por uma opção, por ser algo que me faz mais feliz. Mas o meu escritório anda um pouco mais sozinho hoje, não depende tanto de mim. Agora, quando a gente é sozinho e está começando, nada melhor do que colocar muita energia em uma coisa só. Vocês já leram o livro, gente, O Essencialismo? Eu não tenho nenhuma caneta aqui para mostrar para vocês. Lembram quem já leu, quem não leu? Enfim, ele faz um desenho ilustrativo muito legal que é um círculo. Ele faz um círculo e ele coloca várias setinhas assim no círculo. E ele fala, isso é uma pessoa com o foco em várias coisas. Agora imagina você colocar foco em uma coisa, em uma direção. Você maximiza os seus resultados, o seu alcance, o seu conhecimento, você expande, né? Quando eu foco em uma coisa só, eu tenho muito mais resultados. Muito mais resultados. Então,
Foca em um nicho específico e fica a melhor pessoa naquilo. Se você quer fazer casas, aprende tudo relacionado a casas e fala só sobre isso. Você vai ter pessoas encantadas por você. Eu gosto muito de dar aquele exemplo quando a gente está com uma dor e quer ir no médico. Imagina que você está com dor no braço, né? Tá com dor no braço e precisa ir no médico. Você vai simplesmente ligar e agendar qualquer médico? Ou você vai procurar um médico especialista no braço? Com certeza você vai procurar um médico especialista no braço. Percebe como a nossa mente automaticamente busca por isso? Por que a gente busca por isso? Porque a gente entende intrinsecamente que quando eu busco alguém especialista, essa pessoa é melhor. Essa pessoa é melhor. Então, é automático essa relação que a gente faz. Automaticamente, o especialista também cobra mais, né? Se você for olhar aí os médicos que são especialistas, são as consultas mais caras, são com esses médicos. Por quê? Porque eles estudaram a fundo um assunto específico. E eu gosto muito, gente, de pensar sobre isso, porque teve um tempo atrás eu fui numa consulta de um médico especialista em mão, né? Porque eu preciso fazer uma cirurgia em um dedo. E eu pensei assim, eu vou procurar um médico especialista em mão. Em mão, gente, mão. Olha quantas partes tem o nosso corpo. E o médico era especialista em mão. Eu parei para pensar e eu fiquei pensando, poxa vida, o arquiteto acha ruim ser especialista em uma casa e interiores. E o médico, ele é especialista em uma única partezinha do corpo. E eles ganham muita grana com isso. Né? Vocês já pararam para pensar que cada médico é especialista em uma coisa, gente? Um é especialista na coluna vertebral, outro é na mão, outro é no braço, outro é na perna, outro é no joelho. E o corpo tem tantas partes, né? Ele poderia atender todas as partes, mas não, ele se torna especialista em uma coisa muito específica. Mas aí ele se torna o melhor de todos. E aí ninguém questiona o preço dele. Ninguém questiona se tá bom ou não. A pessoa paga porque ela confia, né? Estou com dificuldade, pois trabalho fora, estou tentando empreender na arquitetura e tenho filho em casa. Então, Giovanella, tudo no seu tempo, né? Antes de eu começar o meu escritório mesmo, assim, sozinha, empreender sozinha, eu trabalhava nas horas vagas. A gente tem que ter clareza de que quando eu trabalho em algum lugar, lógico, eu não estou com o meu foco 100% no meu projeto, né? Mas você está construindo ele aos poucos. Até que vai chegar o momento em que você vai dar foco 100% no seu projeto. O importante é não parar. É sempre ir devagarinho, mas continuar no seu projeto de vida, né? É sempre isso que eu digo. E depois mudar de nicho. Depois de um tempo. Eu sempre digo, gente, ninguém aqui é obrigado a fazer a vida toda a mesma coisa, né? Eu acho que a gente tem que se descobrir, a gente tem que se permitir se descobrir e se experienciar. Comecei agora a fazer projetos. Escolhe um nicho e foca nele, mesmo que você não tenha certeza se você gosta ou não. Foca nele, se experiencia. Faz uns trabalhos nesse nicho e avalia se você gosta. Pode ser que você chegue num momento que você diga: não gostei, acho que eu vou mudar, não era isso que eu imaginava, não gostei. Então troca de nicho. Tá tudo certo, gente, ninguém é obrigado a fazer uma coisa que não gosta. Não tem nada pior do que eu fazer algo que não me faz feliz, certo? Então foca por um tempo e depois troca se for o caso, tá tudo certo. O que você tem que ter consciência é que você tem que dar foco. É isso que vai maximizar os seus resultados, porque quando uma pessoa estiver no Instagram pesquisando por um projeto e ela encontrar você especialista em algo, bum, você vai começar a ter resultados. Eu defini meu nicho, mas não tenho contatos, sou recém-formado.
Paulo, vem para a semana Arquiteto de Sucesso que você vai aprender tudo que você precisa fazer. Mas, gente, comecem a rede social de vocês. Esse é o primeiro passo. Definam um nicho, definam o cliente e comecem a gerar conteúdo. Lembra que eu falei que a gente tem que ser multitarefas? Cuidar da sua rede social é extremamente importante. Estar na rede social, gente, hoje a rede social, ela é o maior veículo de captação de clientes, o maior de todos. Por quê? Tudo isso que eu falei aqui, sobre você escolher o seu público, sobre você escolher o seu nicho, sobre você mostrar quem você é, no que você acredita. Gente, isso é um poder na mão de vocês que vocês não têm noção. Eu sempre me comparei muito, né? Eu acho que a gente tem um defeito muito grande, o ser humano, não é só o arquiteto, que é a comparação. A gente sempre olha para a grama do vizinho e acha que ela tá mais verde, né? No nosso caso, a gente olha para o projeto dos colegas e sempre acha que o projeto dele é mais bonito. Ah, ele é mais bonito, ele tem mais sucesso, ele é mais reconhecido, ele é mais requisitado e por aí vai. Mas o fato é que a maior força que a gente tem é a gente ser quem a gente é. Por muito tempo eu me comparei e muitas vezes eu até tentava parecer algumas pessoas. Só que isso não era legal. Porque eu não estava sendo honesta comigo e acabava que não gerava conexão com as pessoas, porque eu não estava sendo verdadeira de fato. Quando eu parei de pensar nisso e pensei, eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu acredito, eu vou falar sobre o que eu acredito, automaticamente eu comecei a atrair pessoas parecidas comigo. E, gente, não tem coisa mais maravilhosa do que atender pessoas parecidas com a gente. Porque a empatia se torna algo natural. E por que é tão importante você fazer tudo o que tem que ser feito na sua rede social? Porque aí você não tem esforço na hora de vender um projeto. A pessoa te procura, ela já está te acompanhando, ela te procura pelo que você é, ela quer o seu projeto. Então não tem questionamento, sabe? Não tem aquela série de pedidos de descontos. Ai, mas faz um desconto. Ai, mas tá muito caro. Ai, mas o fulano de tal fez mais barato. Não, ela se apaixonou pelo que você faz. Esse é um motivo muito relevante para você ter clientes todos os meses. É fundamental, né? Quando eu mostro quem eu sou, as coisas acontecem. Algo que eu reparei muito que aconteceu com as redes sociais foi o seguinte: os clientes começarem a procurar, né, através da rede social. Então, normalmente, quando o cliente vem da rede social, ele te conhece. Eu recebi uma vez, gente, uma ligação de uma cliente, eu nunca vou me esquecer. Ela me ligou e falou assim: oi, Yasmin, tudo bem? Aqui é a fulana. Eu quero fazer um projeto contigo. Quando é que eu posso marcar contigo? Só que sabe quando uma pessoa te liga como se ela já te conhecesse? Sabe quando um amigo te liga e fala: oi, fulana, aqui é o fulano. A cliente me ligou desse jeito. E eu desliguei o telefone e eu fiquei pensando assim: gente, será que eu conheço essa pessoa e eu não tô me lembrando dela? Porque ela falou comigo como se ela me conhecesse. Mas eu não me lembro desse nome. Eu nunca atendi ninguém com esse nome. Enfim, fui lá, marquei com a cliente, atender ela, e aí eu perguntei: fulana, a gente se conhece de algum lugar? Porque me desculpa, mas eu não me lembro. Ela me falou assim: não, Yasmin, a gente não se conhece, eu que te conheço. Eu te sigo há muito tempo. Gente, naquele dia eu pensei, é isso. As pessoas nos acompanham e elas começam a gente se torna familiar, é como se a gente fosse muito próximo delas. E algo que me fez perceber mais ainda isso foi quando o cliente vinha da rede social, na hora que eu ia fazer o briefing com ele gostava exatamente das mesmas imagens que eu escolheria se eu estivesse fazendo o briefing comigo. Olha que mágico que é isso. Por quê? Porque a pessoa ela já vem te acompanhando. Ela gosta do seu jeito de desenhar, do seu jeito de pensar sobre arquitetura.
E automaticamente isso faz com que você se torne inabalável diante da concorrência. Então pensem sobre isso. Tem público para projetos C&D? Gente, tem público para tudo. Tem público para todas as áreas. O que eu sempre digo é, se eu estou trabalhando com o público C&D, sem pensar muito, a minha conclusão é que esse projeto vai ser mais em conta do que um projeto para o público A, certo? Vocês concordam comigo? O público C&D, ele vai investir menos do que o público A em um projeto. Ah, Yasmine, mas como assim vou cobrar mais caro, mais barato? Não. O nível de exigência do cliente A é diferente do cliente C&D. A visão de mundo, a visão de arquitetura dessas pessoas é completamente diferente. Né? Da mesma forma que nós enxergamos a arquitetura com uma sofisticação e uma atenção aos detalhes que muitas pessoas passam despercebidas. Por quê? Porque nós somos arquitetos, nós temos essa formação. Então nada passa por nós, tudo a gente enxerga. Já uma pessoa leiga não enxerga, né? Já passa despercebido, nem dá bola. Então, da mesma forma que o cliente A, ele vai exigir mais exclusividade, ele vai exigir mais atenção, ele vai exigir um projeto mais cheio de detalhes, o público C&D, que eu vou ter que cobrar um valor inferior porque ele realmente não tem um poder aquisitivo do mesmo nível de um público A, eu também tenho que entender que o meu projeto não pode ser o mesmo padrão do público A. Por quê? Porque talvez ele não vai poder executar. Então eu tenho que me encaixar na realidade daquela pessoa. Né? Então muito cuidado, porque você não pode despender ao mesmo tempo, porque aí você vai ter prejuízo. Né? Então muito cuidado com isso. Defina o seu público. Se você quer fazer projeto C&D, ok, eu acho super legal, a gente tem que fazer aquilo que é importante para nós. Agora você tem que receber pelo seu trabalho e você tem que ser remunerado e valorizado por ele, né? Então às vezes a gente tem que criar um processo de projeto mais rápido, porque é um público que vai pagar um valor menor do que um público A. Tô só fazendo uma comparação bem extrema assim, para vocês entenderem, né, gente? Sem preconceito, pelo amor de Deus, com qualquer público ou qualquer pessoa. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar para vocês. Então, basicamente, o que me faz ter clientes todos os meses é eu entender tudo isso que eu preciso organizar na minha cabeça e nas minhas atitudes diárias. Não adianta ficar em casa esperando o mundo mandar dos céus um cliente. Né? Não adianta fazer o Instagram, postar uma vez por mês e esperar que a mágica vai acontecer. Porque não vai, né, gente? Fada encantada, fada do dente, nada disso existe. Papai Noel, nada disso vai acontecer. Né? Eu sempre falo, a gente tem que sair da arquitetolândia e acordar para a arquitetura real. A vida real é captação de clientes, buscar pessoas, interação com pessoas, ir atrás de pessoas, se expor na rede social, fazer suas postagens e fazer acontecer, né? Tirar a bunda da cadeira, parar de reclamar da vida e aproveitar, gente, que estamos vivendo um momento de alta. Estamos vivendo um momento onde todo mundo está nas suas casas e estão buscando por arquitetos, porque as pessoas não estão aguentando o que elas estão enxergando na casa delas. Antigamente, o que as pessoas faziam? Deixavam a casa delas daquele jeito, trabalhavam o dia inteiro, chegava final de semana, elas saíam de casa, né? Saía para viajar, saía para passear, e aquela reforma que precisava ser feita em casa ia sendo adiada. Agora, as pessoas trabalham e passam o final de semana em casa. Não dá para viajar, né? É muito pouco. Aí elas estão começando a enxergar a realidade da vida que elas têm. E isso é muito bom para nós, porque está gerando uma
série de trabalhos. O mercado nunca esteve tão aquecido, gente, do que nesse momento. Ainda que estamos vivendo um momento de pandemia. Aproveitem, surfem essa onda. Surfem essa onda que eu não sei até quando ela vai durar, eu não sei quantos anos ela vai durar, mas aproveitem, porque está muito em alta. Eu nunca tive tanto pedido de orçamento como agora, nesses quase 9 anos de arquitetura. Então é um momento onde todo mundo pode entrar, que vai ter oportunidade para todos nós. Uma única pessoa só que não tem a oportunidade, aquela que não faz acontecer, que fica esperando, né, a fada do dente aparecer e trazer o cliente encantado. Brincadeiras à parte, mas essa aqui é a realidade, minha gente. Então, bora fazer acontecer, bora acordar pra vida, fazer o que tem que ser feito, parar de reclamar, parar de mimimi, porque a vida não é feita disso, a vida é feita de quem tem atitude, de quem faz e acontece. Ano passado achei que a pandemia ia lascar tudo, mas não. Foi o ano que fiz mais projetos e de residências, até para mudar apenas o layout. Exatamente, minha gente. As pessoas estão em casa e não aguentam olhar para a casa delas. Gente, vocês sabem disso, eu não preciso falar para vocês. Tem casas que a gente entra e a gente pensa, meu Deus, como é que esse ser humano consegue morar nessa casa? É terrível, né? Agora, logo quando começou a pandemia, lá no ano passado, vocês não perceberam que a TV mostrava os jornalistas na casa deles e vocês reparavam o ambiente deles? Gente, era um horror o ambiente das pessoas. Era uma coisa bagunçada, às vezes com umas cores esquisitas nas paredes, uma iluminação muito pouca. De um modo geral, as pessoas nem todo mundo se atém a isso, né? A gente sabe que o ambiente é extremamente importante para a qualidade de vida das pessoas, mas isso a gente sabe. E a gente que tem a obrigação de disseminar esse assunto e fazer com que todo mundo perceba a importância dos seus ambientes. Se não formos nós a levantar essa bandeira, quem é que vai? Né? Se não formos nós a vender essa ideia, quem é que vai? Então faça a sua parte, que eu tenho certeza que você vai ter grandes resultados. Pode ter certeza absoluta. Executem tudo que vocês viram hoje, que vocês vão ter grandes resultados. Depois vão lá no direct e me contem o que mudou para vocês, que eu tenho certeza que vai ter muita conquista e melhoria. Então, meus queridos, estamos chegando ao fim da nossa aula de hoje. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar sobre como cobrar pelos projetos de uma forma justa e lucrativa. Então, não percam a aula de amanhã. E, gente, corre lá para a bio, se inscreve na Semana Arquiteto de Sucesso, que vai começar dia 15. E tá simplesmente extraordinária. Vocês vão amar todo o conhecimento que vocês vão ter. Vocês vão aprender literalmente a fechar de 3 a 5 projetos. Ganhar mais de 10 mil reais todos os meses e sem que você tenha escritório. Você não precisa ter escritório para isso. Combinado, meus queridos? Um grande beijo. Vejo vocês amanhã aqui de novo pra gente bater mais um papo.